Não existe mais igreja tradicional que atrai os jovens? Vamos descobrir isso aqui agora nesse podcast Gospel. Vamos lá. E acho que eu posso contar essa história aqui, depois a minha esposa, ela fica brava com a gente, mas, cara, a gente teve escândalos enormes quando a gente foi no grupo de jovens. Isso aqui eu não vou ofender ninguém, aos nossos amigos da Hilson, mas isso aqui é importante dar um pouquinho de média pra galera. Porque a gente foi no culto de jovens, animal, produção animal, culto do estado, 1.000 pessoas lá, e 1.000 adolescentes, uma pilha de hambúrguer do Mac. Cara, centenas de hambúrgueres do Mac. A galera enchendo Hambúrguer no culto? mochila de hambúrguer, pegando 4. Aí você fala, caraca, mano. Primeiro que animal, você tem um grupo de jovens, você tem estrutura pra dar essa experiência pros adolescentes. Isso é muito legal. Hambúrguer no chão, rolando um negócio. Eu falei, cara, isso aqui tá estranho. E durante o culto, você começou a perceber que na hora que vinha o louvor, ninguém prestava atenção no louvor. Tá Eu não brincando. tô zoando. Eles tocaram Fenômena, que é a música mais conhecida dos adolescentes, todo mundo pulando. Na hora que transicionaram pra uma música de adoração, sabe o que aconteceu? O adolescente estava olhando pro palco, ele virou pro amigo, encostou na cadeira e começou a conversar. É mesmo. Durante o louvor inteiro. Do mesmo jeito que ele tá sentado ali. É pra você, chat. Na minha experiência, toda vez que um jovem não presta atenção no adulto, o adulto fica bolado pra cacete, ó. É impressionante. Jogada assim, ó. Aí eu falei, mano, isso não é brincadeira. Os caras saindo do stage, subindo pra uma arquibancada maior pra sentar e conversar em quarteto. Como se tivesse, tipo, num off-time de acampamento. Um show. E aí, ó, eu tenho uma rixa com isso aí, sabia? Porque no meu tempo de gospel, né, participando da igreja, eu já conversava isso com meus amigos, mas eu sempre achei exagerado, forçado, essa pretensão de que o adolescente numa igreja não faça nada além de só sentar e ver o culto. Porque o adolescente gospel, ele não tem uma vida social tal como o adolescente normal. O adolescente normal, né, o jovem adulto, vai pra balada, sai com os amigos pra festa. O da igreja tá só na igreja. Então a igreja é o ambiente social dele. Se a igreja não criar lugares dentro do ambiente da igreja para que o jovem possa se divertir e ficar de boa, olha que ambiente hostil isso se torna. Cara, eu já tive discussões com uns brother meu adulto. Por quê? Ia começar o culto, eu puxava o meu celular com a Bíblia, porque ora, estamos em 2024. Nada contra ter Bíblia, tá? Eu também já tive várias. Aí vinha uns brother meio e falavam assim, toma aqui a minha Bíblia emprestada. Eu, não, obrigado, tô aqui com a minha. Não, mas o celular não é igual. Oxi, tá aqui escrito. Não, mas o celular tem notificações. Meu irmão, eu não sou um TDAH. Eu consigo ver várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre consegui ver várias coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Quando elas estão correlacionadas. Mas na cabeça dessa galera, não, se você não estiver aqui, ó, igual um cavalo com o negócio aqui, nossa, isso é um problema. Pra eles, pra mim nunca foi, tá? Eu falei, Um mano, show de não, alguma banda. porque se fosse show, É. aconteceria o que aconteceu depois. Apagou as luzes, um bando de glow stick, aqueles negocinho brilhante que você quebra e você usa em festa. E assim, né? Ó, o comentário aqui, ó. Eu sou TDAH e é um horror ler na tela. E assim, eu tava lendo na tela porque era a Bíblia que eu tinha, tá? Eu não queria ver a Bíblia dos outros. Eu tô com a minha aqui, eu não quero a sua. Milhares surgindo. Veio um cara coreano cantando uma música do TikTok. A galera surtou Esse é o poder do hit, meu amigo. na medida. E depois, Eu sou uma rata, senhora. O que você quer comer agora, minha senhora? Não era essa? quando voltou a pregação, desconectou. Então a gente tá começando a ensinar a geração a celebrar as coisas do mundo, mas não celebrar as coisas de Deus. E aí na pregação teve mais coisas. Jogaram hambúrguer no preletor. Mas peraí, que música do TikTok foi essa que vocês tocaram? Não era música gospel, não? Jogaram. Jogaram coisa nos caras. E você não pode fazer nada, porque se você tocar num adolescente, você perde o que chama de Children's Check, que é um certificado pra você cuidar de criança. Então, só que, cara, eu tava olhando aquilo ali. Calma, peraí. Você tem um certificado? Oxi! Agora eu fiquei perdido. Presta atenção que é importante, pessoal. Ó, e nem precisa ir pra igreja, Choco. Tinha uma professora na universidade que era tão contra a tecnologia que a gente fazia piada e ela queria que a gente estudasse à luz de velas. Nossa. Falei, mano, eu vou começar a bater nos líderes, velho, porque as crianças não dá pra bater, mas os moleques, mano. Mano, como é que você tá deixando isso acontecer? E por quê? Mas isso não era no Brasil, né? Ele falou de Hillsong, isso não dia no Brasil, não. Porque não tem temor. Porque eu quero. Ah, duvido. Ó, isso aí é diferença cultural de país, cara. Não é verdade, gente. Ó, a gente que é criança de periferia, o que a gente sente quando a gente vê uma criança de classe média fazendo show no supermercado? Todos nós aqui, a gente pensa assim, menino, se fosse no meu tempo, minha mãe me dava um surdão. É ou não é? Eu acho que é diferença cultural.
Como é que é? Ó, o Bruno chegou aí, ó. Tem Hillsong aqui em São Paulo. Tem Hillsong em São Paulo? Meu Deus do céu. Tanto convidar a pessoa, eu quero tanto ser aberto, eu tenho uma teologia de tanto que Jesus te salvou, que Jesus virou o Barney. Puta falta de sua. Jesus virou seu amigo. Ah, e faz tempo, tá? Que Jesus virou o Barney, tá? Faz tempo. Não é verdade? Quantos DVD gospel tem aí? Igualzinho. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ei, eu conheço várias. Roxo, que bate palma, que canta, que te ama. Se você é feliz com Jesus, bata palma. Mas eu não reconheço senhorio, eu não reconheço majestade. É uma criança. Ah, é criança, né, Chico? Eu não tenho temor. Tipo, eu tô na presença de Deus e não tenho temor. Mas o que é presença de Deus pra uma criança, irmão? Ou até mesmo pra um adolescente. O grande problema com o adolescente é que o adulto não considera o adolescente um adulto, tampouco uma criança. Ele é um ser sem identidade. Logo, sem vontade, sem desejos, sem respeito a ser dado. Porque, afinal de contas, o que todo pai fala pro adolescente? Ó, eu te dou comida, te dou casa, roupa lavada. Tá aí, seja feliz com isso. Você precisa me entregar boas notas e obediência. Aí é lindo demais, né? Acho que se tivéssemos psicólogos, isso ajudaria, né? Pedagogos. E eu falei, cara, isso daqui... Quem é que dá esse selo Children Check aí, ó? Não é uma instituição pedagógica, não? É o que a gente vai criar. Porque... Então você acredita que tudo começa com extinguir o Espírito Santo? Hã? Disparadamente. Como é que vocês chegaram aí? Desculpa o que eu vou falar, mas, cara, pega as taxas das igrejas tradicionais batistas e presbiterianas de jovem nos Estados Unidos. Presbiteriano nos Estados Unidos vai acabar em 25 anos. Desculpa, se você é presbiteriano, não me odeia. É só estatística. Porque não tem jovem. Não tem adesão jovem. Entendi. No sentido de... Vai acabar no sentido de... O pessoal vai envelhecer, vai morrer. Não, porque assim, você tem... E a culpa é de quem? A culpa é sua. As igrejas principais tradicionais igrejas aqui. A gente tem 3 igrejas tradicionais pentecostais e batistas, que eu não posso falar as denominações, porque, né? Se você pegar os números delas, todas elas estão perdendo membros. Sabe por quê? Não porque não entra gente, mas porque a galera é velha demais e tá todo mundo morrendo. Aí eu vou trucar essa informação. O Brasil tem um fenômeno que é o fenômeno de troca de congregação. Não é verdade? Até porque no Brasil... Cadê o Bruno? O Bruno pode ter informações pra dar aqui, ó. Porque no Brasil existe um fenômeno que é o seguinte. Os caras vieram pro Brasil abrir uma igreja. Assembleia de Deus foi a primeira, né? Essa igreja, em algum nível, ela cresce. E aí o cara vai lá e cria uma dissidência. E ele cria uma igreja nova. E no Brasil isso tem pra cacete. Olha quantas Assembleias de Deus tem, olha quantas Batistas tem. Fora essas outras que tem nomes diferentes, né? Deus é amor. A gente descobriu essa semana aí no TikTok a igreja cristã pentagonal. Esse é o nome. Igreja cristã pentagonal. Isso pra mim é uma novidade. Então, essas igrejas novas surgem dessa separação das igrejas antigas. E aí, obviamente, esses membros que eram das antigas vão pras novas. Então, não é só que se perde membros, é que surgem nomes novos, né? Novas denominações. E a galera vai migrando. O Brasil tem um caso clássico de gente que sai da igreja e vai pra outra, por N motivos. Tem, tá? Não é só que tá perdendo os jovens, vocês estão perdendo pra outras igrejas. Bola de neve, olha aí, ó. Olha aí, o Bruno mandou aí, ó. Rodagem de igreja é mato nesse país aqui, minha gente. E com a criação das igrejas de quebrada, local pequenininha, brota que nem Gremlin. Exatamente. Porque a gente tá aqui no Jesuscope, a gente tá no Dunamis, a gente cria uma impressão de que o cristão, ele tá com 28 anos e ele tá ali, pá, envolvido. Cristianismo no Brasil é a dona Neide, de 48 anos, classe C, cor preta, que mora em comunidade. Isso é IBGE. Isso é evangélico no Brasil. Isso não é... e as pessoas se ofendem de falar assim, mas é isso. Evangélico no Brasil não é a nossa igreja legal, super moderna, com uma teologia atual, com um mover do Espírito Santo, com um LED bacana, com um microfone legal. Isso não é cristandade. Mas aí, porra, que curioso, né? Quem se ofende, né? É porque se você interpreta e admite que a cara do cristão no Brasil é essa, quantas das igrejas descoladas a gente tem que investem nesse tipo de cristão? Muito pelo contrário. Só se investe na linguagem que atrai esse jovem descolado. E se a linguagem importa, e ela importa, é vocês que estão buscando isso. Por que será? Então, eu tenho um movimento de desassociação, que é idêntico ao movimento da Coreia. De desassociação geracional. Então,
Na hora que eu olho para esse movimento de desassociação e eu olho para as estatísticas do Barna nos Estados Unidos, eu tenho as estatísticas apontando para uma perda dos batistas e presbiterianos em número, porque a maioria das conversões deles vem de pentecostais que se convertem. Oh, agora você falou aí, ó. Ele parece um CEO doido de startup. É um CEO de igreja. Acabei de pensar nisso. Dentro das denominações, mas não de novos convertidos lá dentro de baixa idade. Olha aí, ó. Acabamos de falar isso. Então, o Brasil é um pouquinho fora da curva, porque a gente tem os movimentos neocalvinistas e essas coisas acontecendo, mas quando eu vou falar estatística, eu tenho igrejas que, historicamente, se você olhar daqui a 50 anos, existe uma grande chance dela ser uma igreja anglicana. Você fala como se ela fosse peça de museu. Como é um negócio de 10, 15 anos, a maioria dos pastores é incomodado de lidar com isso. Então, eu tô indo pra Houston e eu tô vendo uma juventude que não tá mais lá. Ela tá fisicamente, mas ela já deixou espiritualmente. Por quê? Eu tô indo pras... E é por isso que eles têm que fazer uma parada tão da hora, né? Obviamente. Não, já era. Não tem opção da pessoa aí, se não for aquela pilha de hambúrguer, aquele negócio brilhando, aquela estrutura absurda. Porque assim, né? eu sou suspeito. Porra, e aí é curioso, né? Porque, tipo assim, se fosse nós, sei lá, se fosse como é que é? Se fosse no Shark Tank esse papo, beleza, mas maluco, os caras estão claramente falando sobre uma indústria do entretenimento, exatamente. Porque o movimento de adolescente que eu liderei, a gente pegava a galera curando enfermo. E eu acredito que o que mantém o cara não é a sua boa explicação. É um toque da presença do Espírito Santo. É isso que gera entendimento. E se eu não carrego isso, se eu não sou um bom mordomo disso, eu não tenho nada para entregar. Minha boa pregação não é suficiente. Sabe por quê? Porque provavelmente online ele vai achar um pregador melhor do que eu. Só que não só ele vai achar um pregador melhor do que eu, como ele vai achar um apologeta ateu melhor do que o pregador dele. Entendi. Então, quando eu entro no ciclo monarca. conteudista digital, que é mais a minha especialidade, eu tenho uma briga que não tem como ganhar. Porque eu vou só subir na medida. Então, eu vou achar um cara que prega melhor. Aí eu vou achar um cara que rebate melhor. E eu Como é que é? O que mantém adolescente na igreja bagaceira? Olha, eu não acho não. Sabe o que eu acho que mantém adolescente? Vou falar pra vocês. O que mantém adolescente, o que mantém adulto. Vou falar pra vocês o que eu acho que mantém adolescente e adulto. Comunidade. Amizade, tá ligado? Atenção, vou pregar. Jesus falou uma coisa pros seus discípulos, o seguinte, ele falou assim, eu tô contando as coisas pra vocês porque vocês são diferentes. Porque vocês eu considero amigos. Aí eu te pergunto, quantos de vocês que já passaram por igreja se consideram amigos dos pastores de vocês? Amigo a gente leva em casa, a gente dá carona, a gente pergunta se tá tudo bem, a gente liga. Fala, meu brother, meu consagrado. Manda um zap, manda uns memes. Isso rola? Não. Aí depois o cara fica, porque estamos perdendo o jovem. As pessoas, os caras não querem ser amigo das pessoas, mano. fico naquele... Mas a experiência do toque profundo do Espírito Santo, que gera arrependimento, gera transformação. E aí eu falo pra vocês, aí é muito fácil eu disfarçar a minha falta de atitude em ser amigo das pessoas, em perguntar como elas estão, em visitá-las. É muito fácil eu disfarçar tudo isso com esse papo etéreo de... Não, porque a presença do Espírito Santo... Não é fácil. Cá entre nós é muito fácil, mano. Porque olha só, de novo, vou pregar de novo. Quando tentaram dar uma prensa em Jesus, perguntando se ele era o cara mesmo, ele, inclusive confabulando de matá-lo inicialmente, ele disse assim, mas vocês vão me matar por quê? Porque eu curei um cego? Porque eu curei um cadeirante? Né? O que ele tava dizendo é, eu fiz coisas práticas, tá? Eu não só fiquei no papo etéreo aqui, eu até preguei os papos etéreos também, mas no final das contas tinha prática. Aqui, ó, eu fiz um negócio. Falta os caras fazerem um negócio. Isso daí é um negócio que eu não fabrico no conteúdo. Agora, mas você concorda que o que você viu lá e que está acontecendo em vários lugares também tem a ver com o liberalismo teológico, né? Não, tem tudo a ver. Uhum. Liberalismo teológico. Essa é uma nova pra mim. Porque eu entendo o que você está falando de não adianta a gente querer ser conteudista e achar que só pregar corretamente vai acontecer alguma coisa ali, né? Mas, de fato, associar essa experiência com o Espírito Santo, uma teologia sólida, real, bíblica, é fundamental, né? Não, de maneira nenhuma não tem uma teologia sólida. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Porque o problema é quando a gente entra na busca de uma teologia sólida. Como é que é? Eles estão tentando fazer a startup Divina Pregação. Ai, hoje no Discovery, nós criamos ontem aqui, ó, pra quem não viu. Não é que não viu, ainda não postei esse corte, vou postar depois que eu vou preparar ele. Nós criamos o Discovery Cristo.
Se prepara, pessoal do YouTube, que isso vem brilhante, o Descobrir Cristo. Antes da gente entrar nessa questão do liberalismo teológico, por que a enganação de eu só vou doutrinar as pessoas vai dar certo? Eu tenho a geração com o maior número de informação e o menor número de convicção na história. Lá vem essa história. Lá vem essa história. O maior número de informação. Que informação? Desculpa, os caras falam que a galera tem acesso à informação como se ele abrisse o celular e a primeira coisa que pulasse na cara dele fosse: deixa eu te informar sobre algo que vai ser massa pra sua vida. E não é verdade. A gente abre o celular e vacinas não funcionam. Tá ligado? O que isso quer dizer? Você vai falar de política sem falar de política. Você vai falar com o tio Carlos de 40, que é de direita, ele não sabe os dados do candidato. Ele não sabe os dados do Brasil. Mas ele Convicto. é aquilo. Mano, o cara veste aquela camiseta que parece que ele é um super saiyajin saindo fogo atrás dele. Mas aí, amigo, aí uma convicção cega e burra. É isso que a gente quer? Ou a gente topa naquilo que Jesus disse? Olha, vou pregar de novo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai conversar com o jovem de 22. Ah, é que eu não sou nenhum nem outro. Não, peraí. Ah, mas é que eu sou de direita. Ah, mas é que tem... Ele começa a dar a ficha técnica. Dos erros de fulano, do panorama... Peraí. Você tá me dizendo... Peraí. Você quer dizer então... Peraí. Você quer dizer então... Que o que você considera não convicção é só o jovem te dando... complexizando o discurso? É isso que é a não convicção? Porra, aí também, amigo. Porra, aí também, né? Aí é moleza, hein? Histórico de ciclone, tal. Muita informação. Não, é que eu não sou de esquerda. Não, peraí. Então deixa ele dá a ficha técnica inteira. Mas o que você é? Ah, não sou nada. O cara é jovem, pô. Ele nem sabe o que ele quer da vida, o que eu sou. Porque ele é uma máquina de repetir informação. Eu sou uma máquina. Minha geração inteira é uma máquina de repetir informação. Claro que sim. A gente aprendeu na escola assim. A gente tem dado na cabeça, estatística, mas a gente tem zero convicção. Tanto que, no momento que a gente tá gravando... Sabe por que a gente tem zero convicção? Eu tenho uma informação aqui pra te dar. Atenção. Porque convicção custa caro, tá? Custa caro. A minha convicção de que Jesus não era um cara que apoiaria a arminha, ela me custaria, se eu estivesse na igreja, a gente viveu isso nos últimos anos aí, me custaria a minha congregação. Não é? Porque muitas igrejas se venderam pro bolsonarismo. Se eu não acreditasse nesse papo maluco de que é isso aí, vamos metralhar, petralhada, e fazer arminha como muita igreja fez, o que provavelmente teria acontecido? Eu teria sido jogado num canto da igreja ou teria sido afastado dela. Por isso que as pessoas em geral, e não só o jovem, têm dificuldade em ter convicção, porque essas convicções políticas dentro do ambiente gospel custam caro. Custam ostracismo, custa caro. Me custa empregabilidade, meu querido. No Brasil, se eu minimamente souber ostentar, ser de direita é fácil pra caralho, tá? Ouça a minha intensidade. Se você for branco, se você vestir umas roupinhas de marca, é muito fácil ser de direita, amigo. Todo mundo te aplaude. No final de semana, a gente bateu o recorde de pessoas que não compareceram à urna. Por quê? Porque eu não vou me compactuar. Eu não tenho nem decisão pra tomar. Eu sou neutro. Não é isso. É porque essa chatice... Gente, porra, nas últimas eleições, nos lugares que eu ia trabalhar, todo mundo no bolsonarismo, porque o dono do ambiente era bolsonarista, todos os funcionários precisam demonstrar ser bolsonarista e ficava, chocolate, aí, tu volta no Bolsonaro? E eu falava assim, sai fora que o voto é secreto. O simples fato de eu falar isso aí é PT. Vota no Lula. Não tinha o que eu falar, irmão. Não tinha o que eu falar. Gente, eu moro na região do agro, tá? Não tinha o que eu falar. Nesses lugares, ou você se declara de direita, bolsonarista, que, lembre-se, não é só ser de direita, né? Tem que ser bolsonarista. Ou tá na sua cara que você... é PT! Petista! E aí isso vai na empregabilidade, tá? Então, e eu tenho uma geração que é muito estudada, que debate pelo debate, mas não cria nada. Porque, peraí, é uma geração que tem mais informação, então deveria ser a geração com maior produção. Não, é a geração com menos convicção. Então, pera, da onde vem essa informação? Mas criar o quê? E o que essa informação tá gerando? Então é informação pela informação. Entendi. Então quando eu vou ver o mover do Espírito Santo, o cara não vem falar assim, ora por mim porque eu quero isso aí. Ele quer tentar pegar a base bíblica pra me mostrar que a maneira que eu coloquei a mão tá errada. Entendi. Eu vou virar pastor só na força do ódio. Olha só, pra você que não conhece, a Bíblia conta o exemplo
de uma igreja que ela era exemplo. Eram os famosos crentes de Bereia. Por que que eles eram famosos? Porque tudo que os profetas falavam, eles pegavam a Bíblia e estudavam. O que ele tá falando bate com a Bíblia? Se ele tá batendo, tá beleza. Se não tá batendo, não tá. Olha onde a gente tá. Olha que mundo que a gente tá vivendo. Ué! Ué! Minha nossa, eu não sou moça! Porra, meu amigo! Ele quer tentar pegar a base bíblica pra falar, Douglas, mas no episódio 84 que você teve aqui do podcast, no momento 22 você falou essa frase. Essa frase não condiz com Efésios capítulo 4 no verso 26. E aí? E aí você fica tipo, tá, mas esse não é o ponto. Então começa a ter uma geração que ela virou roteirista, ela virou crítico. Ela tá tentando pegar o ponto porque a informação se tornou commodity, mas aí muita informação se torna artigo de luxo. Então a ostentação é o quanto eu sei. A ostentação é o quanto eu provo pra você. E é uma geração improdutiva, porque ela aprende. Mas o que é... Agora eu fiquei curioso. O que seria a produção? Essa geração tinha que produzir o quê? Gospelmente falando. Eu queria saber. Me fala, o que é? Novas igrejas? Porque eu diria que nós nunca tivemos tantas igrejas, congregações como a gente tem nas últimas gerações. Nesse sentido, estão sendo produtivos pra cacete. Mas o problema de verdade é que não tem base embaixo. Porque ele tá ouvindo aqui... Eu falar da Coreia, do movimento. Ele não vai abrir o estudo do Barna. Ele vai repetir o que eu acabei de falar. Sim. Então eu começo a ter repetições de frases de efeito, repetições de dado e esse conteúdo mastigado que a gente solta para as pessoas. Então, porque quando eu falo que a doutrina não vai gerar, não é que a doutrina não vai acontecer, mas a doutrinação, sem que eu chegue e fale assim, beleza, cara, você quer falar de política? Você já leu Marx? Você já leu o Capital? Ah, não, então fica quieto. Faz esse bem pra você. Você não tem capacidade pra falar. Você nunca leu nada. Você tá debatendo um negócio que você é burro. Só que a gente tá com medo de falar, cara, você é burro. Então tudo bem ser burro. Ah, nós não estamos com medo, não. Nós estamos aqui a um passo de fazer isso. Mas admite que você é burro. Então, é que eu acredito nessa teologia. Tá bom, você leu quem? O que você leu? Que material você leu? Então, eu saio de uma juventude e de uma geração que abraçava a sistemática mais do que a Bíblia, para uma geração que abraça um podcast mais do que qualquer outra coisa. Então... Pior ainda. Porque assim, beleza, eu prefiro o cara da sistemática, que vai ficar enchendo, mas vai ter pelo menos base para falar um negócio, do que o cara que pegou o corte da sistemática, que postaram no Instagram, ele salvou no bloco de notas e ele usa isso para argumento. Então, o meu medo é que a gente tá caminhando para um ponto que é muito empírico. Então, a gente fala de conceito. Ah, eu tenho que discordar do camarada. Gente, se tem um reflexo que por N motivos acontece, eu acho que o principal deles é a educação. O Brasil é um país de igreja empírica, tá? Quantos pastores a gente conhece aí que foram de fato ter a chance, inclusive chance, tá? De estudar teologia, mano. Quantos tiveram? Isso não é uma possibilidade pra todo mundo, não. Então, a gente é muitíssimo empírico. Fala de princípios sem profundidade. A gente revisita coisas sem profundidade. E tem coisas que eu não consigo mais... que eu não vou conseguir trafegar com o cara sem ele ficar falseando. Então, o cara é um gênio no Instagram. Mas você senta na mesa com ele, não tem conteúdo. Por que não tem conteúdo? Porque a gente não faz a diligência do dever de casa. Eu preciso sentar meu bumbum e aprender. Eu preciso entender que não é apenas eu repetir o que o meu professor ou que o meu podcaster falou, mas eu preciso que aquela convicção entre no coração. Porque é informação superficial. Então a informação fica aqui, mas ela nunca desce pra cá. Então eu me sobrecarrego, mas nada desce. Sim. Nenhuma informação gera Vira o papo transformação profunda. Então uma oração que a gente fazia no college, na Houston, é que não seja apenas informação, mas seja transformação. Sim. Então o meu medo é a gente tentar virar o jogo enchendo a galera de mais informação ainda, mas essa informação não tá descendo pra cá. Nunca. Ela tá sempre ficando na parte de cima. Então quando a gente fala de uma teologia liberal, é porque gradativamente eu fui mudando os esforços e vem de concessões. Tudo vem de pequenas concessões. Então, e eu preciso começar a entender, que falando de Singapura, né? A gente estava falando antes aqui da conversa de Singapura. Singapura tem o Joseph Prince, que é um dos principais bastiões de hipergraça. Se eu for falar de hipergraça, eu preciso falar de Joseph Prince. Sim. Nossa, Nick, ele então é um monstro. Ele não é um monstro. Ele prega numa igreja em Singapura, onde se você fizer xixi na rua, você paga uma multa de R$10.000. Você tá falando com um povo que, cara, se o cara ele der mal na escola, ele vai ser deportado do país. Quê? Olha, acho que tem um exagero aí. Mas eu acho que eu vou fazer um esforço, eu entendo. Aqui no Brasil aconteceu um fenômeno contrário. Na igreja que eu frequentava aconteceu isso, que era... A galera começou a adotar uns livros
para poder de práticas evangélicas que era de países africanos, que tem guerra civil. E aí os caras ficavam muito nesse papo de, nossa, de respeitar a autoridade. E aí eu comecei a questionar, eu falei, gente, desculpa, a gente não tá numa guerra civil, não. Como é que é, Bruno, aí, ó. Aqui, xixi na rua dá multa também. A gente só pega leve, é verdade. E se tu for rico, tu pode até atropelar os outros de poste que não dá em nada. Porque é um país onde eu não tenho nada sendo produzido em agricultura, em pecuária, é um país de informação. É um país onde os maiores milionários, as maiores mentes estão lá, porque o que os caras produzem não é capital manual, é capital criativo, é um capital técnico, é tecnologia, inovação, é disrupção, é esse tipo de coisa. É isso que dá dinheiro. Então, as pessoas de Singapura que a gente conheceu, cara, tinha gente que parecia um esquilo. Porque cara, eu preciso dar certo. Não, eu preciso tirar 10 no negócio. Não, você gosta de mim. O cara tá buscando um nível de validação tão grande que você se sente suprimido. Você fica sufocado perto dele. Você fica, caraca, calma. A gente teve experiência da pessoa ficar incomodada com o jeito que você tocava, com o jeito que você falava, com um negócio que você falou. E o cara lembra 6 semanas antes, aí que você falou tal palavra na conversa. Você tá tipo, brother, tá tudo bem. Ah, mas é diferença cultural, né? Ah, de novo, diferença cultural. Então, na hora que o Prince pega por graça numa cidade como essa, faz todo sentido. Agora, prega pra graça pra um povo que não sabe seguir ordem e que o tradicional é buscar um jeito. Assim, ó, um povo que não sabe seguir ordem. Olha, aí eu tenho que discordar, porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe é seguir ordem. Até porque a gente aprende a seguir ordem do jeito mais desgraçado que tem. Pelo punitivismo. Desde criança, a escola não seguir ordem, você vai ser punido. A gente sabe seguir ordem, sim. Agora, existe uma classe no Brasil que essa classe nunca precisou seguir ordem. A gente sabe que existe uma classe. Essa classe não segue ordem, não segue lei. A lei pra eles é a lei do mais forte, é a lei do dinheiro. Então, obviamente que isso transborda, onde o resto da sociedade vai entendendo que se eu tenho alguma autoridade, eu não preciso seguir regra. Eu não preciso seguir lei. Só fazer uma análise pedagógica, sociológica aqui e a gente chega nesses resultados. Não precisa muita coisa, não. Pega pra um povo que a única coisa que eles usam Waze é pra saber onde tem radar, onde eles querem subir um pouquinho mais a velocidade. Prega pra um povo que eles estão sabendo que eles estão pedir. Ah, eu vou esperar o dia pra pedir um adianto pro meu professor, porque eu nem comecei o trabalho, mas eu vou falar que a minha avó tá doente. Brasil é um país do jeito. É um país onde você não precisa pregar graça pros caras. Porque a galera aqui já sabe trafegar fora de norma. Só que você não precisa pregar graça. Mas você prega graça, você está importando uma pregação de um espectro cultural que não congrega com esse espectro cultural. Entendi. E você cria uma querer disruptura. repetir a pregação do Prince. Exatamente. Que é o que acontece, porque você lê o livro dele, você está repetindo a pregação dele. Mas sabe quem foi? Assim, mas eu tô aqui lembrando que quem inventou esse negócio de graça não foi um cara chamado aí Jesus Cristo! Agora vem o viralatismo que tem como solução o choque cultural, né? Pancada e autoritarismo para educar esses selvagens. Então você desce essa pregação de Singapura para a Austrália, e aí você começa a conectar esses pontos, você vai ter uma pessoa que ela não está seguindo uma teologia de temor, onde ela não está seguindo uma teologia onde ela está buscando a presença manifesta de Deus. E uma pregação dessa é incrível pro cara que se machucou na igreja pentecostal tradicional. Você tem que... Onde usos e costumes era uma normatividade muito forte. Você teve aqui com o Davi Miranda, ele deve ter falado um pouco disso. Você dá um espaço para ele, mano, isso aqui é um sonho pro cara. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma teologia se preparando no Brasil, que é uma teologia não comportamental, é uma teologia ideológica, é uma teologia que valoriza a justiça social mais do que a manifestação da igreja. Tá, eu vou deixar ele continuar, porque eu tô querendo falar. Porque, sendo mais grosseiro ainda, a Bíblia nunca... Ela dá uma ênfase à ajuda social. Na verdade, ela dá uma ênfase maior à pregação, à oração e o ensino da palavra. Eu não aguento! Ai, meu Deus, vem cá, chat, vamos lá, aqui, ó. Seguinte, aqui, ó, eu sou... Atenção, Pastor Chocolate! Pastor Chocolate entra em ação aqui. Bíblia online. A Bíblia, só o que ela tem, do Velho Testamento até o Novo Testamento, é um monte de exemplos, dezenas de exemplos, onde a presença de Deus é marcada por alguém que exerceu justiça social, por um homem ou por mulheres que foram lá
e deram de comer a quem tinha fome, que cuidaram do pobre da viúva, inclusive, olha aí, ó, o Bruno até me ajudou aqui, ó, trouxe Mateus 25:35, ó, vamos lá. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando enfermidades e moléstias do povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só, assim, só pra deixar claro pra vocês, aqui tá mostrando pra gente que até Jesus tinha compaixão das pessoas. Socialmente falando, tá ligado? Tá? Ele não ficava só, e as almas? Não, ele olhava e falava assim, pô, tem as almas, mas as pessoas também têm fome, as pessoas também têm... Precisa comer, né? Precisa ser curada, piriri, pororó. Então, esse papo de que a Bíblia não dá ênfase à justiça social, desculpa falar, irmão, é todas as vezes que eu vi pastor defendendo o não combate à justiça social, isso era pra justificar a sua falta de vontade de querer fazer isso. Vocês sempre terão os pobres com vocês, é pra justificar não cuidar da viúva, do pobre, como Jesus ensinou. E cuidar só de si mesmo. E andar de Carmen Steffens por aí. Ai, Pastor Chocolate em ação. Isso é a formação diaconal, tá bom, façam isso porque o que nós estamos fazendo é mais importante. Só que só de eu falar isso no podcast, já, nossa, não, é o Nick que falou que não tem que cuidar de pobre. Não, você tem que cuidar de pobre. Mas a prioridade é orar, a prioridade é pregar a palavra, a prioridade é ensinar. Tá na Prioridade. Bíblia. É Atos, é simples. E eu começo a querer... Cara, Atos dos Apóstolos, os caras pegaram tudo que eles tinham, eles venderam e repartiram entre os irmãos, cara. Criar esse novo canon de pressão. Então essa teologia tá aqui. Entendi. Ela vai vir. O que mata ela? O que você abre espaço? Para quando você não tem uma teologia que é cheia do Espírito Santo. Entendi. Porque a teologia do Espírito Santo, ela cria algo inerentemente, que é rendição, submissão e temor. Discordo. Indo e voltando. Sabe por quê? Porque Jesus, que era cheio do Espírito Santo, um dia multiplicou pães e peixes para as pessoas. Multiplicou comida e as pessoas foram atrás dele. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, eu sei que vocês estão atrás de mim, não é por causa de outra coisa não, é porque eu multipliquei comida. Que rendição e que temor foi essa? Ô, amigo. É o passo atrás de, peraí, deixa eu avaliar minha humanidade e deixa eu ver se eu não tô fazendo isso aqui com as minhas mãos. Esse ato é o ato mais santo que a gente pode fazer nos próximos 20 anos. Porque numa sociedade de alta performance, numa sociedade onde a gente está toda hora tentando conquistar algo novo e fazer algo novo, sentar, colocar na frente e falar assim, será que isso aqui é o meu braço ou é o Espírito Santo? Será que é por força ou violência? Ou será que eu estou deixando o Espírito Santo agir? Será que a minha carnalidade está tomando espaço nesse púlpito para pregar? Ou eu estou dependente do Espírito Santo? E essa constante pergunta, essa constante redenção é o que mantém a gente afiado. Tá aí. Ai, me emocionei. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Esse que te digo, Pastor Chocolate às vezes entra em ação. Meu Deus! Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado!